Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje vamos debater a matéria das associações profissionais e da nova legislação que aí virá e que implicará a adaptação dos estatutos de todas as ordens profissionais aos novos princípios e aos novos preceitos que estão nessa lei, que acabou de ser promulgada pelo Sr. Presidente da República. Hoje temos o gosto de ter connosco o Dr. António Mendonça. Muito obrigado. Muito obrigado eu pelo convite. O Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas e que está aqui na qualidade de Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Estávamos aqui a falar do CNOP, do que era o CNOP, havia uma confusão entre se era da CNOP, do CNOP, que há muita gente que nem sequer sabe. Eu pediria, em primeiro lugar, que nos dissesse o que é o CNOP e para que é que serve. Com todo o gosto. Em primeiro lugar, o CNOP. O que é o CNOP? O CNOP é uma estrutura relativamente simples que agrupa o conjunto das ordens profissionais, das associações públicas profissionais de Portugal. Engloba atualmente 17 ordens profissionais. Existem 3 que estão de fora neste momento, que é a Ordem dos Engenheiros Técnicos, os Fisioterapeutas e agora uma ordem que está em processo até de constituição. Existe uma comissão instaladora que é a Ordem dos Assistentes Sociais. Portanto, há 17 que formalmente integram o CNOP e o CNOP é uma estrutura de partilha de experiências, vamos lá, de colaboração e de cooperação em diferentes matérias, naquilo que as ordens têm em comum e aquilo que eu posso dizer e que se afirmou ao longo, pelo menos, do tempo em que eu tenho estado, mas antes também dos antecessores que estiveram como presidentes do CNOP, a preocupação, o que há em comum é a preocupação de servir o país ao interesse público, é a salvaguarda da qualidade das atividades profissionais que as ordens representam e que, de acordo com a sua principal atribuição, que não foi alterada nesta alteração legislativa que houve. Aliás, inicialmente o projeto era de alterar essa atribuição número 1, mas que ficou, felizmente, houve a capacidade de compreensão da importância desse ponto, que é precisamente a salvaguarda da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores finais. Portanto, esse é o principal objetivo das ordens profissionais, das associações públicas profissionais, e o CNOP visa precisamente estabelecer uma plataforma de troca de experiências e de criação de diversos mecanismos que permitem precisamente que as ordens individualmente possam exercer o seu papel. Porque importa aqui também dizer o seguinte, e isso explica muito a característica do CNOP, é que as ordens são muito diferentes nas suas características, Exato. Na sua história. Há uma grande heterogeneidade. Há uma grande heterogeneidade, enfim, mesmo até do ponto de vista da relação com os governos, com o poder, há uma diferença muito significativa e, portanto, o presidente do CNOP não é o bastonário dos bastonários, não é? Porquê? Por várias razões, mas porque, de facto, as ordens têm uma especificidade, têm um campo próprio de intervenção que, obviamente, enfim... E esta generalização que tende a ser feita por uma lei feita para tantas ordens tão diferentes é arriscada? Não, eu acho que é um profundo erro, não é? É um profundo erro porque, sim senhor, tem que haver, obviamente, enquadramento de leis que enquadrem o exercício, até porque as ordens têm essa função e que é reconhecida constitucionalmente a autorregulação. E, naturalmente, tendo em conta esta heterogeneidade, esta diversificação de campos de intervenção, enfim, entre os advogados, que têm até constitucionalmente bem consagrado qual é o seu papel, ou os economistas, por exemplo, em que nem sequer existe uma inscrição obrigatória na ordem, há uma diferença substancial, mas todas têm este objetivo comum de interesse público. E, portanto, a lei deveria ser uma lei de enquadramento, não uma lei que procura ir ao pormenor, ao detalhe, fixando regras, disposições que é a própria Assembleia que determina e muitas vezes há uma dificuldade muito grande das próprias ordens se irem adaptando à evolução da realidade, com mudanças estatutárias que são necessárias de fazer, que é necessário fazer, porque precisamente existe E que, se calhar, em algumas ordens, as alterações que refere são pacíficas e até são Sim. justificadas, mas se calhar noutras vão contra o âmago da própria. Sim, quer dizer, a grande parte dessas modificações são apenas modificações que visam tornar mais eficiente a intervenção da ordem. Noutras matérias,
corre-se o risco de ter normas tão rígidas que de facto não têm em conta as diferenças, não é? Claro. As características das ordens. E nós defendemos, e isso é uma posição comum às ordens, que de facto houvesse um enquadramento, regras gerais, mas não entrar, enfim, nos detalhes, deixando isso para as próprias ordens, não é? Aliás, que se enquadra perfeitamente nesta missão ou dentro desta característica de autorregulação do exercício claro. Das responsabilidades profissionais. Para além da qualidade, e acho que é importante também sublinharmos esse ponto, as ordens não se limitam a fiscalizar a qualidade, também fiscalizam o cumprimento dos deveres éticos, deontológicos. Exatamente. Enquadrado precisamente no aspecto, claro. Vamos lá, da qualidade, está o exercício com responsabilidade, em primeiro lugar com competência, e acho que as ordens têm um papel muito importante em garantir a competência daquilo que é feito, mas também, obviamente, responsabilidades de natureza ética, deontológica, que têm que ser exercidas. E isto aqui já é comum a todas as ordens, claro. Não é? Porque todas as atividades profissionais, tendo em conta, enfim, a importância que têm para o país, têm que ser salvaguardados princípios profundos de natureza ética e, de facto, as ordens estão atentas a isso. E ao reconhecer, enfim, que essa é uma missão fundamental das ordens, digamos que até os próprios governos, de certa maneira, estão a facilitar o seu próprio papel, porque é mais fácil a quem está no terreno, a quem tem todas as relações com os profissionais, garantir o exercício desses aspectos, designadamente natureza ética, deontológica, do que se fosse, digamos, mais uma entidade pública, ou dividindo isso pelos diferentes ministérios da tutela claro. Ou exercício dessas matérias. Há aqui, e historicamente, vamos lá, se me permite agora introduzir este aspecto, quando se faz uma modificação legislativa, a primeira coisa que deve ser feita é fazer um balanço da legislação anterior. Em que medida é que ela corresponde ou não corresponde, em que ela foi, de facto, útil ou não foi útil. E onde é que falhou? E onde é que falhou. Esse exercício não foi feito. Porque as propostas, enfim, todo o processo de revisão que agora se consumou, pelo menos nesta fase, teve a ver com exigências da Europa relativamente, enfim, a garantir Disse-se o exercício. Que haveria uma imposição da OCDE, que inclusivamente até estaria a paralisar a entrada de fundos em Portugal, etc. Eu penso que existe muita mistificação relativamente a esse aspecto, porque, pelo menos de acordo com as informações disponíveis, há a preocupação de facto, de garantir o acesso ao exercício das profissões e não haver limitações ou pelo menos entraves do ponto de vista corporativo. Mas também seria interessante ver o balanço, enfim, partindo do princípio que as ordens poderão ter esse pendor corporativo, saber exatamente o que é que se passa com a limitação do acesso. Claro. Porque quando nós olhamos retrospectivamente, hoje em dia em todas as profissões que são abrangidas pelas ordens, aumentou o número de profissionais, não é? De uma forma exponencial. Isso é importante para o país, como é óbvio, não é? Quanto mais gente qualificada tiver o país, melhor. Portanto, não há, podíamos dizer, não, cada vez é menos, é muito difícil entrar, mas houve uma explosão no acesso nas diferentes profissões, não é? Desde claro. Os advogados aos economistas, não é? Quer dizer, o problema das ordens até neste momento é conseguir agrupar, organizar toda essa gente, exatamente, não é? Um dos temas que tem sido o tal acesso às ordens e o ingresso nas ordens tem sido muito falado e acabou de referir que isso não é bem assim, porque os números têm de facto crescido. Basta olhar para o que se passou nos últimos anos. Exatamente. Portanto, é exatamente o contrário. Agora, de qualquer forma, mesmo, enfim, que em parte isso pudesse ser verdade, é possível legislar com o foco nessas matérias, não é? Designadamente a questão dos estágios remunerados, por exemplo, não é? Claro. As ordens não só puseram a remuneração dos estágios. Deixe-me só então, para, antes de irmos à questão dos estágios e da sua remuneração, perguntar-lhe o seguinte. Em tese, qual foi a posição que a CNOP assumiu quando se começou a falar nestas revisões todas, só para percebermos a evolução da posição da CNOP? Qual foi a posição que assumiu? Que propostas é que fez para tentar, de algum modo, adequar melhor a legislação às nossas ordens profissionais? Aí, enfim, em matéria dessa questão, eu penso que houve uma grande evolução das ordens, enfim, da estrutura do CNOP. Porque, tendo em conta toda a diversidade que existe nas ordens,
foi possível caminhar neste processo, e de uma forma relativamente rápida, não é? Porque foi uma questão de meses, em que houve evolução das posições, houve uma sucessão de posições. Digamos, houve uma primeira posição que serviu de base à audiência, como sabe, houve uma série de audiências na Assembleia. Era para haver poucas, entretanto, conseguiu-se que todas as ordens manifestassem a sua posição nessas audiências. Houve audiências particulares para grupos de ordens, houve uma audiência específica para o presidente do CNOP e para a estrutura do CNOP, e houve uma primeira tomada de posição relativa para essa posição. E, entretanto, foi evoluindo à medida também que as próprias audiências se iam desenvolvendo e os próprios contactos com as tutelas foram feitas. E essas posições foram sempre tomadas por unanimidade. Não é? Houve essa capacidade de construir uma plataforma comum, enfim, e relativamente a vários aspectos, tem a ver precisamente com essa ingerência, com essa perda de autonomia do exercício digamos, da gestão das próprias ordens, e designadamente há 2, 3 aspectos que são fulcrais, como o facto de, em órgãos fundamentais, exigir uma maioria de elementos externos não inscritos na ordem, o que é um contrassenso, não é? Pensar, por exemplo, na ordem dos médicos ou mesmo na ordem dos advogados, que pessoas que têm um papel muito importante em matéria disciplinar, em matéria de tomada de posição relativamente a uma série de matérias, seja feita precisamente por elementos que não pertencem à ordem, não é? Porque, por exemplo, no caso da medicina, então, não faz sentido absolutamente nenhum ter pessoas... Era isso que eu ia dizer. Por exemplo, no caso da medicina, no caso da advocacia, quem não esteja na área, quem é que, por exemplo, não sendo médico, tem capacidade para ir fazer uma análise em termos disciplinares do cumprimento ou incumprimento da leis das artes? Sim, claro. Não consigo perceber. Pode ter alguma intervenção nos aspectos formais, mas de facto a substância... Não a conhece. Não a conhecem, não é? Não a conhecem. Portanto, há naturalmente aqui, ao contrário do que se pretende fazer crer, é algo que prejudica o interesse público e não propriamente que vai ao encontro do interesse público, não é? Mas, vamos lá, nós até admitimos, e agora se me permite aqui falar um pouco de ordens economistas, que em determinados órgãos houvesse a participação de membros, enfim, não pertencentes à ordem, designadamente no nosso caso, pessoas ligadas às empresas, às instituições, mas nunca em maioria para decidir, não é? No fundo, para ouvirmos, para também formularmos a nossa opinião. Isto pode ser válido, atenção, que eu estou a dizer, por exemplo, na ordem dos economistas era uma coisa que nós aceitávamos. Noutras ordens será mais difícil de conceber essa situação, mas teoricamente poderia ser concebível, não é? Portanto, do ponto de vista da administração hospitalar, alguém que fosse especialista, não médico, mas que pudesse dar alguma em gestão. No caso dos advogados, provavelmente naquelas atividades de fronteira ou em que os advogados lidam, pudesse haver também alguém que pudesse dar uma visão, que pudesse ajudar à própria formação de opiniões da parte da ordem dos advogados. Enfim, noutras ordens também isso é possível, mas nunca com poder de decisão, e particularmente a figura do provedor, não é? Claro. Que já existia na legislação, mas era facultativa, e que agora se impõe, que praticamente é um bastonário, ou um segundo bastonário dentro das ordens, que tem poderes... E remunerado, exatamente. E remunerado, coisa que em algumas ordens até não existe estatutariamente a obrigatoriedade de remuneração do bastonário, porque aí é uma figura que passa a ser remunerada. E, portanto, passa, no fundo, a contrapor-se, ou pode potencialmente contrapor-se, não quer dizer que isso tenha a acontecer, como é óbvio, mas pode, obviamente, contrapor-se ao próprio bastonário. Eu acho que é deliberado. Pode acontecer. Não, pode perfeitamente acontecer, teoricamente, enfim, vamos lá ver agora como é que isto se vai regular, efetivamente, em termos estatutários, etc. Mas há aqui um conflito potencial e, sobretudo, eu acho que é para introduzir aqui um fator de paragem, de entropia, digamos, no exercício da atividade das próprias ordens, não é? Porque, de facto, as ordens correm o risco de ter conflitos internos, de se preocuparem em resolvê-los e de perderem eficácia e eficiência no exercício das suas responsabilidades. Não é? É um risco. É um risco. Não quer dizer que se concretiza, mas é um risco elevado. Diga-me o seguinte, falou muito na evolução legislativa, só para percebermos onde estávamos e onde chegámos agora. Na sua opinião e na opinião do CNOP, o que é que foi evoluindo na legislação, que foi o tal atendimento das pretensões manifestadas pelo CNOP,
e o que é que não foi e que de facto deveria ter sido mantido nas vossas reivindicações. Assim, digamos, as principais linhas. Em primeiro lugar, há um aspecto, eu gosto de começar pelos aspectos positivos, que foi uma alteração substancial da atitude, ou pelo menos enfim, do pensamento legislador relativamente ao papel das ordens, porque havia, de acordo com a lei de 2013, que é aquela, enfim, que foi objeto agora de alteração, quando se fala das atribuições das ordens, diz-se que a primeira atribuição das ordens é precisamente a qualidade, a salvaguarda da qualidade dos serviços que são prestados pelos profissionais aos utilizadores finais, não é? E, em segundo lugar, que seria a salvaguarda ou a defesa do interesse dos membros das respectivas ordens. E na proposta de alteração legislativa havia certa maneira, não, havia uma inversão. Era a primeira atribuição, era a defesa dos interesses dos membros, e, portanto, no fundo, transformar a ordem quase um sindicato, ou introduzir o tal fator corporativo, logo à partida, e depois diluía-se aquela ideia da salvaguarda, não é? Da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores finais, remetendo para segundo plano e de uma forma relativamente diluída. Houve o bom senso de manter a posição inicial. Agora, repare, isso foi uma evolução positiva. Acho que as ordens tiveram um papel muito importante na chamada da atenção. E houve também, enfim, deputados que foram sensíveis, de facto, a essa matéria, percebendo o que é que as ordens representam. Mas depois há uma contradição que se gerou, que é esta necessidade de pôr elementos externos em órgãos fundamentais da ordem, ou de criar o provedor com as competências que tem, certamente é em contradição com a manutenção do princípio, que se justificaria isso à luz da inversão. E, no fundo, dizia, não, nós queremos combater as características corporativas das ordens. Então, como é que nós vamos fazer? Porque temos que pôr esse primeiro princípio para justificar essas modificações depois, mas ao manter-se a situação anterior, fica coxa a justificação para introduzir precisamente órgãos e competências que visam contrariar o espírito corporativo. Porque, deixe-me, antes de avançar, é que isso é importante caracterizarmos aqui, até para explicarmos, que uma das ideias que se falou mais e que foi mais veiculada foi precisamente isso, que era resquícios do Estado Novo, que existia um corporativismo que já não se justificava nas sociedades dos dias de hoje e que é um anacronismo. E isso faz-lhe sentido? Vamos lá. É bastonário. O que é que eu lhe posso dizer? Tudo tem a sua evolução. O facto de uma instituição ter nascido há não sei quantos anos, ou há 100 anos, praticamente, ou no Estado Novo, exatamente, não quer dizer que não tenha tido evolução, que se tenha adaptado à evolução das condições da sociedade. E repara que as ordens têm uma característica que importa salientar, que é agrupam pessoas altamente qualificadas. É a nata, digamos, da sociedade portuguesa em termos intelectuais. E, portanto, não ficam parados há 100 anos atrás. Evoluem, veem o que é necessário fazer. E não quer dizer que não possa haver aqui e acolá um exercício corporativo de defesa, porque é perfeitamente normal. Um advogado, um economista ou um médico não gosta de ver ao seu lado alguém que não tem a formação adequada a pretender-se ser dessa maneira. Portanto, mas isto é a defesa da qualidade. Exatamente. Portanto, desse ponto de vista, estou a cumprir o seu papel, não é? Quer dizer, nós não podemos permitir que qualquer pessoa se arrogue, enfim, a condição de advogado, médico, economista, de solicitador. Isso é que é o tema, porque uma das questões que se tem levantado há inclusivamente defesa de um livre acesso. O que é que acha disto? Sim, mas vamos lá, o livre acesso, eu acho que ninguém gostaria de estar a ser numa mesa, saber que está numa mesa de operações e digo, olha, eu sou muito reconhecido aí pelos meus vizinhos, pelos meus parceiros, como um médico excelente, não é? Não é? Quer dizer, tem que haver um mínimo de... Ou nós ir operar, por exemplo. Exatamente, ou nós, não é? Nós ir operar. Eu não me atrevo, não é? Eu não me atrevo, de facto, a fazer uma coisa dessas. Espero ter o bom senso continuar a ter isso. Da mesma maneira que o médico, enfim, também não se atreva a pensar que é economista ou gestor qualificado. Não quer dizer que não possa exercer essas funções, mas nunca será, efetivamente, no papel
de economista, de competente, é como um membro que dá a sua visão. Obviamente, num conceito de gestão do hospital, faz sentido ter um médico ou 2 médicos, que são pessoas que conhecem, que podem dar informações, mas que as decisões fundamentais, não é? Quer dizer, tem que haver ali, saber-se que é o economista ou que é o gestor, ou que de facto... Até porque há decisões, assim, como é óbvio, há decisões claro, em hospitais que naturalmente têm ponderação de quem é gestor, mas outras, e aquelas que têm mais a ver com as pessoas, têm que ter uma ponderação de alguém que é médico. Claro, quer dizer, em qualquer situação, há muitas vezes, quer dizer, o facto de se misturarem as funções em termos na prática, não é? Não quer dizer que não se reconheça que o exercício de certas matérias de facto, deve ser exercido por quem tem a formação, quem tem as competências adequadas, não é? Claro. Da mesma maneira que num hospital há papel para os economistas, não é? Ou para os advogados, mas cada um tem a sua função, isso é reconhecido. Exatamente. Não é? Agora, não podemos pôr como assessor jurídico no hospital um médico, ou um economista, ou um engenheiro. Ou um engenheiro, não é? Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, mas e eu acho que há aqui uma grande mistura destas coisas todas, não é? Isso tem a ver com o que falou há pouco, ou seja, o tentar fazer uma legislação não meramente enquadramento, mas que vá a pontos muito específicos da atividade das ordens profissionais, faz com que muitas das vezes se ignore as especificidades de cada uma das profissões. Inteiramente de acordo, não é? Portanto, voltando à primeira questão, houve de facto uma evolução, aspectos positivos, mas manteve-se a essência da preocupação, que era de facto limitar o papel das ordens, criando esses órgãos ou dando-lhes novas competências que na prática podem de facto impedir o exercício, chocar. Porque, pelo que disse há pouco, e eu subscrevo naturalmente, a existência do provedor poderá, em última análise, sobrepor-se ao bastonário ou conflituar com o papel do bastonário, que é legitimamente eleito e democraticamente eleito, que eu saiba. O papel do provedor, eu posso dizer, enfim, não tenho nada contra, se as ordens quiserem criar, tudo bem, mas a obrigatoriedade é que eu tenho dúvidas, até porque as ordens e o bastonário funcionam elas próprias como provedoras, não é? Na medida em que a sua principal missão, atribuição, é precisamente a salvaguarda da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores finais. Evidentemente, pela regulação da profissão, pela garantia do exercício com ética, enfim, com todos esses aspectos que nós já aqui falámos. Portanto, as próprias ordens funcionam como provedoras. Por outro lado, temos também a própria provedora da Justiça, Exato, que já tem competências nessa matéria. Portanto, há aqui uma duplicação de funções que pode também ter episódios de conflito que são prejudiciais, que não clarificam. Há aqui, eu acho que isto tem que ser dito com toda a clareza, há uma dificuldade dos poderes, isto eu falo tanto a nível Portugal como a nível europeu, etc., de lidar com instituições que de facto reúnem essas competências. E quando falam, não é uma opinião, não é? Com todo o respeito que eu tenho pelas opiniões das pessoas, mas não é uma opinião de uma pessoa, vamos lá, sem formação, sem conhecimento adequado, mas é uma opinião dada por uma pessoa competente, que tem experiência, que tem formação, que evoluiu. E, portanto, quando fala, é muito diferente de ser o cidadão, com todo o direito que ele tem de exercer a sua opinião, mas é muito diferente a opinião de uma pessoa, enfim, com as competências adequadas, de uma pessoa que não tem a formação para isso, não é? E eu acho que existe aqui o medo, porque, de facto, eu penso, enfim, que os diferentes governos deveriam ter a capacidade de aproveitar essas instituições. Quando se fala tanto na sociedade civil... Exatamente. Que são instituições que emanam da sociedade civil, são fortes, e não muitas vezes instituições que são artificiais, criadas artificialmente, só para dizer que existem, muitas vezes compostas por gente heterogénea, não é? Que muitas vezes é muito difícil de pôr essas pessoas a dar uma posição ou um parecer sobre o que quer que seja, ou então o parecer é tão... vamos lá, tão sem conteúdo para pôr aquela gente toda de acordo, não é? Claro. Aqui há essa possibilidade, e eu acho que nas sociedades democráticas em que hoje vivemos, é fundamental precisamente aproveitar as instituições da sociedade civil que têm as competências próprias para apoiar, para dar informação, para apoiar, para emitir opinião. É evidente que a decisão será sempre dos órgãos que têm essa capacidade, o governo, enfim, os órgãos de soberania. Isso não significa sobrepor-se às responsabilidades próprias, mas ajudar à tomada de decisão e contribuir para que a decisão seja
o mais fundamentada possível, que tenha qualidade e que sirva os interesses das sociedades, no nosso caso, os interesses do país, não é? Claro. Portanto, esta tem que ser a preocupação. Não ver como inimigos, mas ver como instituições que podem ser integradas no processo de decisão e, sobretudo, repare que aqui também há uma questão, enfim, se me permite agora, um ligeiro desvio para a minha formação de economista. O país precisa de reforçar a visão estratégica, de pensar em termos daquilo que quer no médio e no longo prazo. Não é? Nós estamos sempre, tem sido uma tendência dos últimos anos, por diferentes razões, temos atravessado dificuldades económicas, agora geopolíticas, etc. E há, naturalmente, uma certa tendência para responder às situações. Mas tem que haver também, não se pode perder, esta vertente do pensamento mais de médio e de longo prazo, mais estratégico. E as ordens aí podem ter um papel fundamental, não é? Porque não têm que responder diretamente a estas situações, têm muita experiência histórica, têm, como eu disse, gente muito qualificada e podem ir pensando, podem ir propondo e podem ir refletindo nesta vertente e, portanto, podem ser um excelente contributo para essa... vozes independentes na sociedade. Claro, e podem ser... E evidente que todos nós, hoje, as sociedades livres, democráticas, precisam de estruturas independentes, não é? Claro. E tem que saber lidar com isso. Não podemos dizer, nós somos democratas e tal, e depois não saber viver com esse contexto. E as ordens têm também uma outra coisa que eu ainda não disse, mas me permite, que eu acho que é importante, que é o facto de não estarem tão polarizadas em matéria política e ideológica como está uma sociedade. Portanto, nas diferentes ordens há gente de todos os quadrantes políticos e ideológicos, ainda bem que assim é. E não tem havido qualquer tipo de problema. E, pelo contrário, quando há um espaço onde o debate, a convergência, o encontro de posições é possível. Eu diria que muitas das vezes as ordens até acabam por fomentar mais o debate público do que até os próprios partidos. Exatamente. Por várias razões. Em primeiro lugar, pela qualificação dos seus membros, não é? Exatamente. Mas permite também essa capacidade de constituírem plataformas até para as ideias dos diferentes partidos poderem ser confrontadas e discutidas de uma forma aberta e sem aquele desvio ideológico. Exatamente. Sim. Aquela parcialidade ideológica, aqueles a priori que normalmente, em termos ideológicos e políticos, existem, não é? Claro. E, portanto, acho que esse também é um papel muito importante que as ordens podem ter. Esses espaços em que as pessoas não se reconhecem como sendo este partido, daquele ou daquele outro, mas que se reconhecem como pares, como pessoas que têm formações idênticas, competências, que se reconhecem nas suas próprias competências e, portanto, é possível estabelecer um diálogo muito positivo e pode ser útil ao país. Eu diria também que, e gostaria de ouvir sobre as consequências da decisão do Tribunal Constitucional, que não podemos naturalmente esquecer, nem deixar de mencionar aqui, e as consequências que quer a versão final da lei que temos aí, que foi promulgada pelo Sr. Presidente da República, as consequências da decisão do Tribunal Constitucional, o que é que isso vai implicar para todos nós, ordens profissionais, e o que é que ainda podemos fazer. Se calhar começávamos primeiro por uma análise do Tribunal Constitucional, na sua opinião, o que é que acha que essa decisão significa para as ordens profissionais e o que é que ainda é possível fazer, apesar da decisão. Enfim, como sabe, o Sr. Presidente da República invocou uma série de normas, não todas, mas houve uma convergência grande entre aquilo que era a posição das ordens e do CNOP e aquilo que acabou por ser o documento e a justificação que foi enviada pelo Sr. Presidente da República e, em parte substancial, as dúvidas têm a ver com a nossa conversa aqui, com a nossa discussão. Enfim, todos os aspectos, enfim, havia mais o problema e as reservas relativamente às sociedades multidisciplinares, enfim, designadamente a possibilidade de conflitos de interesse, coisas que não estão devidamente salvaguardadas e que penso que é necessário ainda regulamentar muitos dos aspectos, mas o Tribunal Constitucional tomou uma posição. Que nós respeitamos, é um órgão de soberania, não significa que tínhamos que estar de acordo, não é? Claro. Portanto, são duas coisas diferentes, não é? E já exprimimos a opinião de que, de facto, enfim, lamentamos, mas é evidente que é um órgão de soberania, respeitamos e, naturalmente, que a partir de agora a situação é outra, digamos, as referências são outras. E agora, na última reunião do CNOP que nós tivemos, em que foi feito um ponto da situação,
o que foi dito é que cada ordem, agora em particular, iria fazer um estudo aturado das implicações em termos dos seus próprios estatutos, do funcionamento, e é esse o processo em que se está. É fazer um levantamento, umas ordens estão mais avançadas do que outras nessa matéria, até porque parte substancial das coisas já vem atrás e, portanto, é ver agora em que medida é que... Mas estamos a trabalhar nisso e vamos continuar a ver precisamente quais são esses impactos, mas também aquilo que existe, o que é que pode ser feito de comum, não é? Porque, enfim, a legislação que já foi promulgada pelo Sr. Presidente da República, apesar de tudo tem margens, não é, que podem ser trabalhadas, e dentro desta preocupação do CNOP e das ordens de continuar a exercer a sua missão com responsabilidade, o que vai haver agora é ver efetivamente em termos concretos como é que podemos verter isso para os estatutos, como eu disse, sem pôr em causa o substancial da nossa atividade. Mas a fase que estamos é esta, enfim, não... vamos seguramente a reuniões em que vamos confrontar, e a minha ideia era procurar chegar a acordo relativamente a um conjunto de matérias que possa efetivamente haver aí uma convergência, não é? Salvaguardando, mais uma vez, as especificidades das diferentes ordens. Porque isso dá força às próprias ordens, não é? E, portanto, a ideia, enfim, que eu tenho e que eu vou propor às diferentes ordens é precisamente procurar definir o espaço que nós pensamos que poderá ser trabalhado em termos de minimizar os impactos negativos da legislação, da alteração legislativa, não é? Portanto, é essa a ideia, designadamente em termos da constituição dos órgãos, não é? Da própria figura do provedor, enfim, de critérios que podem permitir a sua escolha, enfim, mas são aspectos que eu não queria, tenho algumas ideias, mas são aspectos que eu não queria neste momento entrar no detalhe, mas, porque era importante naturalmente, mas eu gostava de ouvir especificamente, se pudesse sumariar os pontos que foram mantidos na legislação que foi promulgada, que de facto são nocivos no seu entender às ordens profissionais. De uma forma sintética. Órgãos com a maioria de membros externos, de membros leigos, não é? Ou mesmo em termos de conselho disciplinar, quais são os impactos e de que maneira é que podemos integrar a obrigatoriedade de ter membros externos. A questão da figura do provedor como obrigatória. É aí, enfim, fundamentalmente que estão os aspectos mais gravosos do funcionamento das ordens. E, portanto, tem que se ver e tem que se analisar, digamos, o que é que isso... Como é que nós podemos, nestas coisas todas, nós, economistas, temos sempre aquela ideia de como é que nós podemos transformar uma desvantagem comparativa numa vantagem competitiva, aplicando uma oportunidade. Claro. Exatamente, não é? E, portanto, aproveitar e ver em que medida é que também essas alterações... nós temos que olhar para a frente, essa é uma posição, enfim, a realidade é o que é neste momento e, portanto, a nossa preocupação tem que ver com o contexto atual, como é que nós podemos continuar a exercer, de facto, as nossas atribuições, não é? E, portanto, é à volta desta matéria, dos impactos que isso pode ter, como é que nós podemos, de facto, mitigar os impactos negativos, portanto, relativamente, eu julgo que nesta fase é aquilo que nós poderemos fazer. Enfim, há outros aspectos que eu também, pelo menos existe como possibilidade, e acho que também é importante analisar isso, que é a possibilidade digamos, da inconstitucionalidade, da aferição da inconstitucionalidade sucessiva, não é? Portanto, que aí, enfim... E na sua opinião, em que aspectos é que poderá eventualmente isso acontecer? Olha, nós temos neste momento uma audiência pedida à Sra. Provedora da Justiça. Também as ordens vão à Provedora? Também. Aliás, já agora aproveito para dizer que foi muito importante a intervenção que a Sra. Provedora da Justiça teve neste processo todo, incluindo a sua audiência, a sua audição na Assembleia da República, que se mostrou bastante convergente com as preocupações das ordens, não é? E vamos estudar isso. É evidente que agora existe a posição do Tribunal Constitucional e, portanto, naturalmente, que isso poderá ser limitativo destes aspectos da constitucionalidade sucessiva, mas pode haver, vamos ver como é que a publicação da própria lei,
como é que ela depois se aplica, as normas estatutárias, os estatutos vão ser objeto também de discussão, claro. E pode haver aí um espaço para a invocação da inconstitucionalidade nestes aspectos, não é? Mas vamos lá ver, isto é tudo, estou a pôr no plano das hipóteses, não há nada decidido no conjunto das ordens sobre esta matéria, não é? Mas são questões que vão estar em cima da mesa na discussão das ordens do CNOP. Há dois temas que são muito específicos e que eu gostava de ouvir a sua opinião, porque naturalmente não tem a mesma perspectiva, é um daqueles temas que eu acho que existe uma especificidade na ordem dos advogados, mas que também poderá passar por outras ordens, são duas questões. Uma são os estágios remunerados, outra é a tal multidisciplinaridade que já aqui falou. Se calhar começávamos pelos estágios remunerados. A minha percepção da situação atual da ordem dos advogados e da profissão em Portugal, considerando que mais de 80%, segundo uma estatística que me falaram, que eu não sei se tem muita fiabilidade ou não, mas será prática individual, eu antevejo muitas dificuldades se começarmos a exigir às pessoas que remunerem os estágios. Qual é a sua perspectiva sobre isto, Sr. Bastonário? Olha, eu partilho inteiramente, e eu também tenho esses dados, não confio no levantamento dessa situação, particularmente na ordem dos advogados, e eu posso dizer que há aqui um problema. Aliás, se me permite, eu quero frisar esse aspecto, houve desde o início, e esse foi um dos aspectos até que nós pusemos em vários documentos, não há nenhuma oposição à remuneração dos estágios, pelo contrário, consideramos que é correto em todas as ordens que haja esse reconhecimento do trabalho que é prestado. E o que nós propusemos foi que, enfim, na legislação atualmente existe, particularmente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, enfim, de contribuição para os estágios, de pagamento de estágios nas empresas, etc., que isso fosse estendido também às ordens e particularmente àquelas que têm estágios. Não houve até agora nenhuma posição. Cá está, esse é um dos aspectos. Se é a questão do pagamento dos estágios, que poderia haver uma alteração legislativa específica, permitir, e até discutir com as ordens e com as ordens de advogados, como é que nós podemos pôr os estagiários a ser remunerados. Porque essa questão não foi falada. Não foi falada. Foi falada por nós, foi falada pelas ordens. Sim, eu estou a dizer do lado do partido, político. Não houve qualquer aceitação para isso, e aliás é incompreensível. E é verdade, as conversas que eu tenho tido quer com a atual bastonária, quer com o anterior bastonário da Ordem dos Advogados, essa questão vem para cima da mesa, e a questão era essa, porque na medida em que, no caso dos advogados, 80% são advogados que exercem em parte individual, e portanto provavelmente não terão condições, ou até acabarão por não ter estagiários. E, portanto, essa é que é a questão. E portanto acabamos por querer facilitar o acesso à profissão e estamos a dificultar. Qual é o aspecto potencialmente, vamos lá, perverso disto? É que, no fundo, isso é uma forma de criar mão de obra barata da parte dos advogados e provavelmente dar o mercado para, enfim, as empresas maiores da advocacia, até no plano internacional, que passam e que já pagam, na sua grande maioria, penso eu, não sei, aos estagiários, e que acabam por ter uma mão de obra. As grandes sociedades pagam. A questão não é um tema das grandes sociedades, porque as sociedades seguramente mas agora tem mais por onde escolher e tem seguramente a possibilidade de ter uma mão de obra abundante e barata e provavelmente, se eu não sei, se calhar vamos a ter se calhar diferentes níveis de exercício de advocacia. Há pessoas que são advogados, há outros apenas nunca passarão digamos, de juristas, não é? E provavelmente é isso que vai acontecer. E, portanto, ou seja, podemos ter aqui riscos e a elitização da profissão por causa disso. Que é exatamente o contrário daquilo que supostamente com estas modificações legislativas se quer fazer, não é? Claro. Portanto, acaba por produzir um efeito contrário àquele que é suposto combater neste momento. Também, sem dúvida. E isto, enfim, eu não quero entrar em detalhes dentro da Ordem dos Advogados porque não domino, enfim, seguramente que é muito mais competente do que eu para falar dessa matéria, mas eu falo de acordo com enfim, as discussões que têm havido no âmbito do CNOP e as posições que os advogados têm lá mantido e que vão precisamente nisso. Portanto, ou seja, uma legislação
que supostamente é feita para facilitar o acesso à profissão, pode se transformar num fator de complicação do acesso à profissão. Até porque o estágio da Ordem dos Advogados, todos nós sabemos que muitas das vezes os advogados aceitam dar estágio porque é o amigo, porque é um conhecido, é um favor que estão a fazer e muitos deles não têm capacidade financeira para suportar esse custo. E isso acontece muito. Aceitam ensinar alguém, mas dizem que não têm capacidade para suportar o custo. E agora o que é que vamos fazer? Vamos obrigar alguém que não tem efetivamente capacidade financeira a suportar um estágio? Como? Pois. Essa é a questão. E vai dar aquilo que nós estávamos há pouco a fazer. Provavelmente a dizer, é gerar mais elitismo no exercício da profissão, mais separação entre o advogado e o simples jurista, não é? E, no fundo, facilitar o quê? Facilitar o papel das grandes sociedades de advogados. E a das consultoras. E das consultoras também, e das consultoras, como é óbvio. E no plano internacional, que é, provavelmente, não necessariamente serão as firmas portuguesas a beneficiar com isso, não é? Provavelmente são as sociedades internacionais, multinacionais, já estão constituídas, que no caso, por exemplo, da atividade da economia, não é? Já estão bastante afirmadas, que também têm as suas próprias dimensões jurídicas, não é? E que agora provavelmente se vai generalizar a outras profissões. Isso tem muito a ver com o outro tema que eu queria ouvir a sua opinião, que é o da multidisciplinaridade. As sociedades multidisciplinares. Eu, por exemplo, neste momento, a ideia que eu tenho, por exemplo, um contabilista, é que é muito difícil encontrar contabilistas isolados em prática individual e muitos dos novos licenciados que saem estão em consultoras. Estão em consultoras. Não sei se têm essa percepção, pelo menos eu tenho. E a tendência vai ser essa, não é? A serem mal pagos, a trabalharem muito. Exatamente, é isso. Vamos lá, isso vai ser uma tendência, a concentração das atividades, enfim, é uma tendência geral das sociedades, no plano nacional, mas eu acho que agora até, na medida em que nós já estamos integrados na União Europeia, nem vai ser já no plano internacional que isso vai processar. Vamos ter cá filiais, digamos, de grandes empresas e, portanto, a tendência provavelmente será essa, para a desqualificação, para, enfim, a diminuição das remunerações, que é um fenómeno que, aliás, já está a ocorrer na sociedade portuguesa, não é? Sem dúvida. Portanto, as profissões altamente qualificadas estão em processo de desvalorização acentuado. Enfim, a todos os níveis, dos licenciados em Economia ou Gestão, em Direito, mesmo em Medicina. Aliás, grande parte dos problemas que nós temos na nossa sociedade tem a ver com esta desqualificação e desvalorização das classes profissionais qualificadas que, grosso modo, se integram naquele conceito muito vago que são as classes médias, Sim. que foram o sustentáculo do crescimento e desenvolvimento do país, da Europa, particularmente em todo o período do pós-guerra, que tinham aquela ideia de progressão: se eu trabalhar bem, se eu for responsável, se eu continuar com a minha qualificação, vou, digamos, progredindo Tinha uma expectativa. E tinham expectativas. E que hoje não têm, porque grande parte da intervenção dos governos é de natureza assistencial. Não é? Claro. É de natureza assistencial. É dar, digamos, aos mais desgraçados, aos que sofrem imediatamente as consequências, à custa da desvalorização e da desqualificação, digamos, dos setores que tinham expectativas, e que a perda de expectativas é terrível. Agora permita-me que utilize aqui o meu viés económico, que é a perda de expectativa é terrível do ponto de vista da eficiência macroeconómica do funcionamento de uma sociedade. Porque, e repare, tem outra consequência perversa, não é? Que é a imigração. Exatamente. Não é? Que é a imigração, as pessoas mais qualificadas vão, e todos nós temos exemplos de filhos, de familiares, que com as mesmas qualificações, quer dizer, com as qualificações que têm aqui, vão para o estrangeiro ganhar 2, 3, 4 vezes mais Sem dúvida. Em pouco tempo, não é? Isso é dramático para o país, porque nós corremos o risco de estar a exportar gente qualificada e a importar gente desqualificada, não é? Sim, que tem a ver com a própria desqualificada. Eu acho que o termo é mais correto para não ter as conotações negativas, mas é, digamos, não qualificadas ou não devidamente qualificadas, porque podem ter qualificações noutras matérias, não é?
mas não qualificadas, e isto é um drama, não é? Porque nós, no fundo, estamos a formar gente que vai servir outras... Estamos a investir em pessoas que vão ajudar ao desenvolvimento de outros países e, por outro lado, estamos a abrir as portas, como agora estamos a fazer, para uma imigração, porque não temos cá os nossos. Exatamente. Mas não é por essa razão, é porque os nossos, provavelmente, na nossa estrutura económica que se está a formar, não são necessários. Exato. Não é? Corremos o risco de estar a fazer gente altamente qualificada que depois a estrutura económica do país não tem capacidade. Porque é evidente que se nós continuamos numa ultra especialização orientada para o turismo, para os serviços, e hoje em dia até com muitos aspectos da automação, da inteligência artificial, etc., é evidente que a mão de obra necessária não é preciso grande qualificação para fazer isso, não é? Exatamente. E, portanto, corremos o risco precisamente de ter uma estrutura económica que absorva a mão de obra não qualificada, mas que não seja capaz de absorver a mão de obra qualificada. Ou então essa mão de obra qualificada vai tornar-se rapidamente obsoleta, não é? Porque, de facto, não precisa daquelas qualificações para exercer aquela atividade em particular. Exatamente. Como já acontece, mas o fenómeno vai ser acentuar. Vamos ver a prazo o que é que isso pode significar. Atenção. Não é? Porque isto também... Este downgrade é muito perigoso. É extremamente perigoso. E acho que temos que dar muita atenção a isso, não é? E são fenómenos que estão a acontecer em Portugal, mas que estão a acontecer um pouco por todo lado. Aliás, hoje vinha a ouvir um programa na rádio relativamente... Hoje é o dia do estudante do ensino superior e estávamos precisamente a ver a questão das bolsas, das propinas, das residências... E se calhar, cá está, hoje em dia, tendo em conta a integração europeia, fará todo o sentido, se calhar, uma política comum de ensino e de investigação na Europa, precisamente como havia com a PAC, a Política Agrícola Comum, etc., que são políticas, no fundo, isto vai ser um problema integrado. Portanto, se eu formo aqui para ir trabalhar para a Alemanha, por que razão é que os alemães também não vão pagar uma parte do ensino e da formação que nós temos aqui, não é? E provavelmente estes sistemas, dada a mobilidade, que é positiva, digamos, acho que esta circulação é positiva, mas provavelmente vai ter que ser agora equacionada numa perspectiva mais integrada, europeia, para permitir precisamente compensar estas compensar situações. Quem forma, no fundo. Exatamente. No fundo é quase um subsídio de formação, como acontece na questão da transferência dos futebolistas, praticamente. Exatamente. É o mesmo esquema. Pois, e portanto não se pense que sim, nós exportamos, mas também agora temos os nómadas digitais, é muito diferente, porque normalmente eles estão aqui a residir, a ir à praia, ou estão não sei o quê, mas estão a trabalhar para o outro lado. Para o outro lado, não é? E a produzir riqueza noutro sítio. E a produzir riqueza noutro sítio, não é? E muitas vezes, repare que essa gente é atraída com reduções, com incentivos, com impostos, etc., que é dramático, não é? E é este conjunto de questões, repare, no fundo, nós estamos a discutir as ordens aqui, mas, no fundo, o que está a passar com as ordens não deixa de ser uma manifestação de uma tendência muito mais ampla e de orientações, que todas elas, nós temos tendência a ver as coisas de forma isolada, mas acho que é importante fazermos o exercício de ver a integração disto tudo, destas medidas. É que, no fundo, se me permite só, pegando no que acabou de dizer, é quase como se estivéssemos perante um Estado que é dualista. Ou seja, por um lado, perdão uma expressão, os ricos estrangeiros têm benefícios fiscais, por outro lado, a classe média portuguesa cada vez tem mais impostos, cada vez paga mais. Tem impostos visíveis e invisíveis. Voltando à questão do programa que eu estava a ver, que era aquela ideia que a OCDE propõe não digamos, o fim das propinas, mas propinas por escalões. Quem ganha mais, paga mais. Repare que a equidade faz-se através dos impostos, não é? Claro. Portanto, tanto direito tem a isenção o filho de alguém que tem menos rendimento, com o filho de alguém que tem mais rendimento, exatamente. Porque supostamente a equidade já é feita através dos impostos. E, portanto, ao pôr alguém que tem mais rendimentos a pagar mais, no fundo é outro imposto que está a pagar, claro, é o adicional de imposto. Isto é assim em todas as situações, não é? Portanto, porque repara, há uma certa demagogia a dizer, não, quem paga mais, quem recebe mais deve pagar mais também. Mas já paga. Ou então acaba-se com os impostos, não é? Regressa-se e temos só taxas. E temos só taxas, não é? E por exemplo, um paga os seus e acabou. Não é? E depois, se quisermos fazer uma
uma infraestrutura, uma ponte, uma estrada, um caminho de ferro, um aeroporto. Exatamente. Então vamos fazer, se calhar, um peditório nacional para ou então taxar a... Quer dizer, é outra modificação completa da sociedade, não é? Sem dúvida. Sr. Bastonário, eu queria só para concluir mesmo, porque tem sido uma conversa extremamente agradável, mas temos que concluir as duas últimas questões que creio que terão uma resposta muito sintética da parte do Sr. Bastonário são, primeiro, já referiu, mas queria pedir que ficássemos agora também de uma forma mais sintética, que é a questão dos impactos que antevê destas alterações nas ordens e, por outro lado, se acha que algumas destas alterações correm o risco de não ser aplicadas por inoperacionais. A resposta é simples. Nos impactos, os impactos à partida nós podemos dizer que são significativos. Nós temos que estudar e que ver de que forma é que nós podemos integrar e minimizar os impactos negativos. Portanto, como eu disse, temos que olhar para a frente para ver o que é que podemos fazer. E essa é uma resposta simples que eu posso dar, enfim, de certa maneira uma conclusão daquilo que eu já disse. Relativamente ao segundo aspecto que tinha, se há algumas das alterações que são, no fundo, não, e que podem ser inoperacionais. Podem perfeitamente. Isso faz parte precisamente do balanço que nós temos que fazer, mas eu prevejo que alguns dos aspectos sejam inexecuíveis, não é? Enfim, no vosso caso, ou nos médicos, a introdução de membros. Ora, há uma obrigatoriedade da inscrição na ordem dos médicos. Ora bem, pessoas que não sejam da ordem e que tenham qualificação, como é que isso pode ser feito? Não é? Ou outro aspecto, que tem a ver com o facto dessas pessoas externas serem representantes das instituições do ensino que dão a formação, não é? Como é que nós podemos agora convidar, obrigar, ou não sei o que, alguém, e como é que há diferentes listas? E como é que se faz? Como é que se faz isso, não é? Como é que se faz isso? Enfim, se remete um pouco para os próprios estatutos, enfim, como é que isso pode ser feito. Portanto, há coisas que nós temos que pensar. E ver... acha que a questão da multidisciplinaridade poderá ser uma dessas ou não? Por exemplo, pode. na ordem dos advogados? Pode, claramente, pode perfeitamente. Enfim, vocês saberão seguramente mais do que eu nesse aspecto, mas pode ser. Aliás, a multidisciplinaridade, por exemplo, agora no que diz respeito às sociedades mais propriamente ditas, tem conflitos de interesse, são mais comuns, podem existir, não é? Claro. Entre o contabilista que tem dever de reporte, o advogado que não tem o sigilo, enfim, de outros profissionais que podem estar integrados. Como é que isso se resolve, não é? Bom, pode-se dizer, mas isso já existe, porque agora as consultoras já têm isto, aquilo e aquilo outro, e podem ter informação, etc. Mas o próprio exercício das responsabilidades administrativas de gestão dessas sociedades, vamos ver como é que isso tudo... Aliás, essa parte da legislação que foi aprovada talvez seja aquela mais confusa, não é? Sim. Menos trabalhada. O legislador, eu julgo que não equacionou. Eu recordo-me, nas audições que eu tive, enfim, quer com a Comissão, quer com grupos parlamentares, havia uma grande indefinição e muitas vezes confusão relativamente a essas matérias. Ou seja, a sensação que eu tinha é que ficavam um bocado parados, não tinham resposta imediata, mas depois arranjavam sempre uma resposta e tal. Ou seja, não foi bem maturado, não foi bem discutido, claro, essa matéria, não é? E, portanto, eu presumo, ou prevejo, que possa haver, de facto, aí problemas sérios em termos depois de ajustar aquilo à realidade e ao funcionamento das sociedades. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Foi um gosto falar consigo. Espero que volte sobre outros temas, eventualmente até a questão económica poderá ser aqui abordada. Foi um gosto tê-lo aqui, ouvir as suas explicações muito claras. Muito claras. É uma vantagem dos economistas, de facto. São mais claros que nós às vezes. E pronto, penso que ficámos todos elucidados sobre esta temática e esperemos que as alterações ainda na sua passagem para os estatutos possam ter alguma minimização dos impactos que aqui referimos. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Acho que foi um prazer. Foi uma conversa muito interessante. E portanto, estou à disposição para aquilo que considerarem oportuno, não é? Mas digamos que este tipo de exercício de conversa entre um advogado e um economista também me deu muito prazer, não é? Porque não é muitas vezes que temos estas conversas e eu acho que a conversa também muitas vezes
nasce, digamos, abre para outras perspectivas e para outros ângulos. Sem dúvida. Que importa valorizar, e daí também a importância de as ordens no seu conjunto terem esta capacidade de diálogo, porque seguramente vão surgir muitas ideias que podem ser importantes. E se me permite, já agora, uma coisa que na altura me falhou, que eu queria dizer quando eu falei que o CNOP tinha 17 ordens, mas falei 3 que não estão. Essas 3 ordens, como disse, os engenheiros técnicos, os fisioterapeutas e os assistentes sociais, tiveram sempre solidárias e assinaram, enfim, a documentação, as tomadas de posição finais das ordens, e até, enfim, manifestaram interesse em integrar o CNOP. E, portanto, repare que o CNOP foi a uma audiência com o Sr. Presidente da República, mais as 3 ordens, portanto, foi a primeira vez, eu creio, que no país, 20 ordens profissionais tiveram uma reunião com o Sr. Presidente da República, não é? Ele próprio estava extremamente enfim, gratificado, contente pelo facto de ser a primeira vez que juntava as ordens todas, não é? E eu penso que isso também, enfim, este papel que as ordens tiveram, foi também importante para a própria posição que o Sr. Presidente da República, com todo o respeito pela sua autonomia de decisão, mas julgo que foi importante também, e que no final houve de facto aquela convergência que nós consideramos, não é? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Então, voltamos num próximo podcast. Até à próxima.